Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente aqui ao nosso grupo de estudos da certificação de administrador Slack. Hoje a gente está indo para o penúltimo workshop, é o workshop 6, workshop de segurança. E vamos passar esse workshop aqui hoje, então, na íntegra, né, com todos os tópicos que a gente tem. O primeiro deles, ele é muito mais voltado para o programa interno de segurança dentro da Slack. Então, o primeiro tópico aqui do item 2 da agenda, eu vou passar ele de uma forma mais rápida, né? É muito mais informações sobre como funciona a segurança dentro do Slack, mas os principais ali para pontos de prova, o item 3 de Identity and Device Management, o item 4 de Data Protection, e ali ficou repetido 4, mas é o 5 de Information Governance. E depois a gente abre para perguntas e respostas e os próximos passos que a gente está indo para o final do nosso grupo de estudos. Então, boas-vindas de novo, né? Sou o Luciano, sou consultor Slack e arquiteto de soluções, trabalhando com Salesforce desde 2018. Em 2022 foi quando eu tive o meu primeiro contato com Slack, através de uma prova de conceito, e desde 2023 agora atuando como arquiteto de soluções, consultor Slack também. Recentemente, na semana passada, eu consegui a certificação de Slack Admin. Esse ano a gente teve a oportunidade de falar no Agente Force World Tour também, construindo equipes mais produtivas com Slack, inteligência artificial e um pouco de automação. Então, dentro do workshop de security, ele é aproximadamente de 90 a 120 minutos, e aqui a gente vai ver muito a questão de como priorizar essa governança de segurança, gerenciamento de riscos e conformidades, recomendar recursos do produtos que gerenciam o acesso aos dispositivos móveis, a gente vai ver muito do EMM ali depois, né? Para atender as necessidades específicas de cada negócio, recomendar os recursos de produtos que protejam e gerenciem dados para atender as necessidades específicas de negócios, e também os recursos do produto do Slack que para questão de governança de informações, atendendo às necessidades específicas de cada negócio também. Como eu falei, então, essa parte aqui do Internal Security Program, ele é muito mais voltado para a parte da segurança interna do Slack, de como ela funciona. Então, esses slides aqui que eu procurei trazer, eles são apenas um pouco mais de informação da infraestrutura corporativa do Slack, como que eles respondem às questões de exceções, avaliam o programa de segurança em relação aos padrões. O foco deles é impedir acesso não autorizado aos dados dos clientes também. Eles focam muito na utilização das melhores práticas para manter os dados seguros, e a questão ali da abordagem de segurança se concentra na governança de segurança, no gerenciamento de risco e conformidade. Então, aqui o Slack segue também aquele padrão todo da Salesforce, da questão de trust, todas as questões de segurança também, né? Sendo o Slack uma empresa agora adquirida pela Salesforce, eles mantêm todas as questões que envolvem a parte da Salesforce, eles trazem para o Slack também, né? Então, eles possuem ali questão de criptografia em repouso e em trânsito, né? Significa ali, então, que eles são criptografados usando padrões de criptografia, né? Compatíveis com os termos de mercado, né? Particularmente esses dados ali, como o FIP 140/2 ali, são pontos assim que não aparecem assim na questão de prova, de saber quais são os protocolos específicos, né? É entender a segurança como um todo, né? Então, aqui trazendo ainda dentro da criptografia em repouso em trânsito, que possui os conjuntos ali das cifras seguras, né? Para a parte da criptografia. E a gente tem também a questão da segurança de rede, reforço de servidores, então, que suportam ali todos os testes e desenvolvimentos. Eles são hospedados numa rede separada dos sistemas que suportam a infraestrutura de produção do Slack,
para proteção dos dados sensíveis, né? Os servidores deles, então, também são reforçados de acordo com os padrões CIS, possuem também imagem de configuração aplicada para garantir consistência em todo o ambiente. Além disso, ainda toda a parte de questão de controle de acesso administrativo, né? Então, o acesso administrativo aos sistemas por parte dos funcionários, ele precisa da autenticação e do multifator, né? A gente já viu ali o MFA em alguns outros workshops, inclui também o ambiente de produção, que abriga os dados de todos os clientes do Slack, e tudo ali sendo restrito a funcionários autorizados e registrados em um enclave imutável que eles chamam, né? O acesso é restrito com base na necessidade do negócio e revisado trimestralmente. Todos esses pontos aqui é muito mais voltado a Slack uso interno mesmo, né? Nos próximos tópicos desse workshop aqui é onde realmente entra a parte do que vai cair na prova, né? Esses pontos aqui iniciais é muito uma visão geral de como que funciona o Slack e a segurança interna. Então, indo para o próximo ponto ali, monitoramento, registro e alerta de sistemas. Todos os servidores, eles são monitorados, as estações de trabalho também, né, para analisar essa visão do estado de segurança da infraestrutura corporativa e de produção. Os registros, então, de produção, eles são armazenados numa rede separada, acessível apenas por equipe de segurança relevante. Segurança de endpoints, então aqui também as estações de trabalho do Slack são configuradas para atender todos os padrões de segurança, exigem então que elas sejam configuradas e atualizadas corretamente e tem o rastreamento e o monitoramento das soluções de gerenciamento dos endpoints do Slack. A parte de retenção e descarte de dados, assim como a gente tem aqui dentro dos workspaces do Slack, que a gente já conversou também existe dentro da Slack, né? Da empresa Slack. Os dados dos clientes eles são removidos imediatamente após a exclusão pelo usuário final ou após o período de retenção de mensagens configurado pelo administrador do cliente, né? Então, aquilo que a gente comentou lá, quando a gente tem dentro do workspace, a gente tem os dados, a gente pode dizer por quanto tempo aqueles dados vão permanecer ali dentro do workspace e no momento que eles param de existir ali, o Slack lá, ele usa esse dado que foi configurado pelo administrador do workspace para remover imediatamente esses dados. Então, o Slack exclui permanentemente as informações dos sistemas de produção e execução e os backups eles são destruídos em até 14 dias. De novo aqui, pessoal, muito mais informação de funcionamento do Slack, né? Eu não vejo isso aqui entrando muito em questões de prova, porque é mais específico de como o Slack funciona. Plano de recuperação de desastre e continuidade de negócios, então eles também têm a questão ali dos serviços que são implementados pelo provedor de hospedagem para distribuir essas operações de produção em 4 locais físicos distintos, tá? Tem alguns links ali que ele fala bem o ponto, assim, do que ele mantém na região onde está o cliente, do que ele mantém em outras regiões, né? Esses 4 locais, então, estão dentro da mesma região geográfica, mas protege o serviço do Slack contra perda de conectividade, problema na infraestrutura de energia e outras falhas comuns específicas de cada local. Isso aqui é muito semelhante, fazendo analogia ali com o que existe hoje dentro do Salesforce e do Trust. Vocês veem ali que tem as instâncias da onde os dados eles estão guardados e eles também têm aqui, como foi comentado aqui, 4 locais físicos distintos em regiões geográficas para essa questão. Tipo, deu problema em um determinado provedor de hospedagem ali, o outro provedor consegue assumir para não ter essa falha de comunicação ali com o Slack. Existe a validação externa também, né? O Slack contrata algumas empresas independentes ali para realizar teste de penetração em nível de aplicação e de infraestrutura
pelo menos uma vez por ano. Então, aqui é outro slide mais voltado ali às normas que o Slack utiliza, que eles também obtêm as certificações ali de segurança, e fala um pouco aqui de setor público dos Estados Unidos também, com instâncias dedicadas ao GovSlack, que vocês lembram, a gente já comentou, o GovSlack do plano que a gente tem ali para a parte de governo, né? A gente comentou ali também a conformidade com o FedRAMP, também já tinha aparecido nisso, mas voltando só para deixar mais destacado aqui, né, toda essa parte mais voltada para o uso interno de como funciona a segurança dentro do Slack. Então, agora a gente passa realmente para os pontos que são voltados muito mais ali para os nossos workspaces que a gente está trabalhando, né, para as orgs. Então, aqui, Identity and Device Management, agora é o próximo tópico, né, os controles de identidade e acesso. Então, os recursos que ele possui, a gente já falou também bastante da autenticação única de single sign-on, né, usando um provedor de identidade, o Identity Provider, o IDP, que aparece muito nos slides aqui dos workshops que a gente comentou, a duração personalizada da sessão também, né, onde pode-se configurar o limite que os usuários vão permanecer conectados no Slack, e autenticação de 2 fatores, que a gente tem também como um terceiro tópico. Aqui eu vou trazer 5 tópicos para vocês. O terceiro, então, autenticação de 2 fatores, né? A gente viu também a parte do MFA, que a gente tinha lá, né, que exige aqui, então, uma forma secundária para autenticar durante o login para proteção contra ataques. O quarto tópico, então, provisionamento de usuários e grupos, já falamos também, né? A gente consegue provisionar, gerenciar os usuários em grupo automaticamente através do provedor de identidade, né? Do Identity Provider, novamente aqui o IDP. A gente viu lá como fazer o provisionamento utilizando parte de SSIM, toda a questão lá que eles são inseridos nos grupos default, nas partes mais automáticas. Então, aqui é uma questão de segurança que existe também esse provisionamento de usuários para o controle de identidade e acesso, e a reivindicação de domínio. O Enterprise Grid também tem a reivindicação de domínio, que a gente já conversou, o pessoal já fez questões todas ali, né, que a gente pode reivindicar os domínios para ajudar a esse gerenciamento dos usuários em um único local. Então, com uma reivindicação do domínio, impede-se ali que os usuários criem workspaces que não são autorizados usando os os domínios de e-mail próprio, né? Somente os domínios que foram reivindicados. É uma questão de segurança para criar os workspaces. Para garantir, então, a segurança aqui dos dados, né, comerciais e confidenciais, utilizar os recursos de segurança móvel do Slack Enterprise Grid, que eu comentei antes, o EMM, né? O EMM, então, ali é o Enterprise Mobility Management, né? Isso aqui é interessante, bastante interessante saber o Enterprise Mobility Management, para que ele é usado, né? Tem aquelas questões ali junto com a perda de dados, que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui, ponto de atenção, entender o Enterprise Mobility Management, para que ele serve, como que ele é usado. Integra-se, então, a um provedor de gerenciamento de mobilidade empresarial, que é o EMM, né, para habilitar controles de segurança adicionais para sua organização Enterprise Grid. Então, é um controle sobre como os dados da empresa são usados e acessados em dispositivos móveis. Então, sempre que aparecer ali alguma questão relacionada a dispositivo móvel, a gente já pode fazer uma associação Enterprise Mobility Management aqui, certo, pessoal? Indo ali na questão do EMM, ele tem ainda autenticação secundária. Eles podem exigir que todos os membros que acessam o Slack com dispositivo móvel não gerenciado use essa autenticação secundária. E isso pode ser uma senha ou uma autenticação biométrica.
após um determinado período de inatividade do aplicativo Slack para a parte do iOS ou do Android, né? Então, essa autenticação secundária, se eu ficar algum tempo sem utilizar o meu equipamento de móvel, né, sem utilizar o meu celular, ele pode me pedir uma senha ou uma autenticação biométrica para que eu possa continuar acessando a parte do Slack. Ele também tem o gerenciamento de sessão, onde os org owners e admins podem configurar essa sessão móvel para limitar o tempo que os usuários vão estar conectados. É um mínimo de 4 horas. Com a duração dessa sessão móvel configurada, eles vão receber notificação 2 horas e 15 minutos antes do término da sessão. Então, quando chegou 2 horas para acabar a sessão, eles recebem uma notificação. Quando faltar 15 minutos, eles recebem outra notificação também, né? Preparando, então, para concluir o trabalho e fazer um login novamente. Eles vão ser desconectados e precisam fazer o login novamente, depois dessas 4 horas ali, no mínimo de 4 horas que foi configurado. Além disso, os org owners e admins, eles podem desconectar remotamente um membro do Slack nas sessões de aplicativo móvel e de navegador, do aplicativo desktop, navegador ou de ambos ao mesmo tempo ali. Tem a questão do bloqueio da cópia de mensagens e download de arquivos. Isso aqui é muito importante saber também. Com a utilização ali do EMM, ele é um recurso de segurança para bloquear o download e a cópia de conteúdo do Slack em dispositivos móveis que não são gerenciados. Então, esse é ponto de atenção aqui, né? Que não permite copiar a mensagem e fazer download de arquivos quando está utilizando o EMM ali. Controle do navegador padrão, também os org owners podem exigir que os membros usem o Slack em dispositivos móveis não gerenciados e um navegador móvel seguro ao fazer login com autenticação single sign-on e ao abrir links externos no aplicativo móvel do Slack. Pode bloquear dispositivos com jailbreak ou root, né? O jailbreak, para quem não sabe, é tipo ali aqueles softwares que quebram ali as questões de segurança do que a gente tem no celular e abre para poder fazer algum tipo de navegação. Então, os org owners podem impedir que os membros acessem esse Slack nesses dispositivos iOS com jailbreak e dispositivos Android com a parte do root também, que é semelhante ao jailbreak ali. Então, o que significa ali quando a gente habilita o EMM, o Enterprise Mobility Management ali, que pode ser feito ali? Impedir que os dispositivos que não são gerenciados acessem as organizações Slack, impedir a cópia e colagem de conteúdo do Slack, como a gente já comentou anteriormente ali, para outro aplicativo móvel, pode colocar imposição de políticas de dispositivos por meio dessa integração com a solução do Enterprise Mobility Management e utilizar um aplicativo móvel de Enterprise Mobility Management dedicado, exigir essa verificação do MM para 3 opções ali, ou para todos os usuários, todos exceto os guests, os convidados, ou um opcional para os membros da equipe. E garantir que os membros também só possam acessar os workspaces corporativos aprovados nesse aplicativo de EMM. Quando a gente conecta ali o provedor Slack para o EMM e ativa o EMM, quando estiver pronto para fazer esse tipo de ativação e configuração móvel, a gente precisa informar o gerenciamento de dispositivo para membros e convidados, como ele vai ser. Então, aqui também acho que pontos para identificar, né? Que ele pode ser N Slack padrão, né? Ele ficou 2 vezes Slack. Os membros podem acessar a organização com qualquer versão do aplicativo Slack, essa é a versão padrão, né? N Slack. Slack para MM ou Slack for Intune. O login é bloqueado para o aplicativo Slack padrão. O Slack for MM only, então bloqueado para qualquer outra versão do aplicativo Slack. E Slack for Intune only, o login é bloqueado para qualquer outra versão do aplicativo Slack. São pontos aqui só mais de atenção assim do que a gente precisaria
informar quando a gente está fazendo essa questão da configuração dessa segurança móvel. Aqui é um quadro com alguns pontos ali que a gente precisa configurar nas definições do MM, org domain, approved device, whitelisted domains, ali é disable copy, faltou um S, né? Browser control. Todos esses 5 pontos aqui, a gente precisa configurar para o EMM. Ele tem outros pontos também de configuração a mais, mas esses pontos aqui é interessante saber, porque são os pontos que a gente precisa realmente ali colocar para configuração. Então, para comunicar as mudanças para os membros ali, garantir que eles possam continuar usando o Slack sem interrupções, a gente precisa se certificar de informar que vai ter ali, por exemplo, uma ativação do MM. Então, quais as informações ali? Que vai estar alternando o aplicativo do Slack para o uso do MM. Quando o MML é ativado, eles precisam usar o Slack MM, e eles têm ali a questão que eles vão ser desconectados do aplicativo em até 12 horas, do aplicativo normal. Depois de instalar o Slack MM, eles precisam fazer o login usando as credenciais do single sign-on que eles utilizam. Acessando o Slack em dispositivos não gerenciados, então se o aplicativo do Slack para MM for necessário, os membros que usam esse dispositivo não gerenciado vão ter uma mensagem informando que precisam usar um dispositivo aprovado. E acessando outros espaços do trabalho do Slack, se o aplicativo para MM for necessário e os membros só puderem acessar o domínio da organização, eles podem baixar o aplicativo Slack normal para acessar outros workspaces. E os membros que estão conectados aos workspaces externos no aplicativo Slack, eles são desconectados a reiniciar o aplicativo em até 24 horas. Aqui trazendo um gancho do que eu já vi na prática desse ponto, né? A gente trabalha ali com a conexão do Slack Mobile, né? Com integração junto com a parte do WhatsApp, e é bem esses pontos mesmo que tem ali, né? Eles têm um determinado prazo ali de horas para fazer a instalação ali e deixar tudo funcionando ali, né? Que nem ali ele fala, eles não serão eles serão desconectados do aplicativo normal em até 12 horas. Então tem uns pontos ali que precisam seguir para habilitar o usuário na utilização ali dentro do mobile dele e o mobile ficar de acordo com o que precisa. Então, aqui os usuários de iOS precisam baixar o aplicativo do Slack para MM, que autentica os usuários com base no certificado MM instalado no dispositivo. Os dos Androids também precisam criar um perfil de trabalho em seus dispositivos e instalar o Slack dentro dele. Esse ponto aqui era o que eu queria trazer do exemplo do slide anterior, né? Quando a gente fez ali a utilização dos usuários com o Slack, eles precisaram criar esse perfil de trabalho nos dispositivos deles, né? Antigamente o uso ele era muito com o celular pessoal para as conexões junto com o WhatsApp. Quando a gente fez a integração do Slack para conversar junto com o WhatsApp, foram esses passos que eles precisaram seguir aqui, né? Instalar os aplicativos, criar o perfil de trabalho, fazer a conexão dentro do Slack para poder ter a utilização. Então, eles têm aqui o ponto das 12 horas para configurar o MM para Slack, né? E em seus dispositivos, e certificar de avisar com antecedência antes de habilitar o MM para a organização. Porque se um membro ali não consegue a configuração do MM, ele é desconectado do Slack nos dispositivos móveis que ele está, né? Então, aqui, como a gente teve diversas fases de implantação, a gente foi implantando aos poucos. Geralmente, quando a gente fez essa implantação do Slack com o uso do mobile, a gente fez
com determinadas equipes, justamente por causa desse ponto todo ali de acompanhar se eles estavam seguindo os passos certos, de instalar o aplicativo, de criar um perfil de trabalho, de conectar na conta no tempo que precisava. Então a gente criou tipo como se fosse uma war room, distribuiu uma cartilha para o pessoal de como tinha que ser feito isso, né, com o passo a passo das instalações, e caso eles tinham qualquer dificuldade, a gente ficava um dia lá em uma sala e trazia todo mundo para lá e ia fazendo as configurações para eles para ter esse funcionamento com a parte do mobile, tá, pessoal? Então, desse ponto aqui que a gente encerra esse segundo tópico aqui, é bastante importante saber para que serve o EMM, né? E como que ele é utilizado, tá, pessoal? Para a prova é importante. Outro ponto que a gente tem aqui, o Data Protection, né, a proteção de dados. Numa visão geral, a gente tem ali o Enterprise Key Management, que a gente já comentou também, para as próprias chaves de criptografia de mensagens e arquivos, manter o controle dos dados, e o prevenção contra a perda de dados, né? O Data Loss, que a gente também já conversou ali em outros workshops, a parte do DLP, né? Então, a prevenção contra a perda de dados é para que as informações que são compartilhadas no Slack ali, analisando conteúdo de mensagens e arquivos que violam as políticas pré-definidas, usando as principais soluções de segurança de acesso à nuvem. Então, a solução DLP de terceiros é necessária, compatível com o Discovery API do Slack. Discovery API a gente também vai falar um pouco na sequência, tá? Importante também saber o que é o Enterprise Key Management, como funciona o Data Loss Prevention ali, porque isso é questão certa de prova. Questão de logs de auditoria, então existem ali também formas de a gente ter registro de tudo que foi alterado na organização, porque isso vai dar visibilidade, proteção contra um uso malicioso e atividades ali que não são normais dentro do workspace ou da nossa org, monitorar o que está acontecendo na organização usando o Slack Audit Logs Dashboard e a API do Slack, né? Então, o Slack Audit Log Dashboard, ou o painel de logs de auditoria, permite visualizar e filtrar atividades de usuários e do sistema, além de exportar para um arquivo CSV para análises adicionais. Então, aqui pontos também, né? Como eu comentei, acho que foi na aula passada, de saber aonde identificar as informações, aonde que tem os dashboards, o que cada dashboard fornece de opção. Isso é bastante importante também para a questão da prova. Audit Logs API, então, pode ser usada para ferramenta de gerenciamento de informações e eventos de segurança, né? A parte do CM, né? CM também é importante saber ali para fornecer análise de como a organização do Slack está sendo acessada. E também pode-se usar o Audit-Log APIs para criar os próprios aplicativos e verificar como os membros da organização estão usando o Slack, né? Toda essa parte aí do que tem nas APIs, importante saber também, porque também é questão de prova, aparece na prova isso também, tá, pessoal? Grid Workspace Discovery, que tem, então, os Workspace Owners podem controlar como os usuários eles descobrem o ingresso nos Workspaces, por exemplo, ali se foi através do Open, do By Request, do Invite Only, do Hidden, né? Todos esses exemplos ali, quando eram os convites, a gente já abordou nos outros workshops também, né? Importante ressaltar aqui, saber o que significa o Open, que ele está aberto para todo mundo visualizar, o By Request ali, que ele precisa enviar uma solicitação, o Invite Only, que é só para quem é convidado, e a parte do Hidden ali, que são aqueles que são escondidos e utilizados muito ali, por exemplo, quando é uma aquisição de uma outra empresa e tal, e ele não pode aparecer para ninguém ali o workspace, né? Então, esses pontos aí de saber o que é cada um deles é bastante importante também para as questões da prova. Gerenciamento de aplicativos e integrações, administrar como os aplicativos ali, incluindo o gerenciamento de arquivos, como eles são aprovados e instalados para usuários. A gente falou da parte de aplicativos na aula anterior.
A residência de dados também, né? Então, eles podem escolher a região onde determinados tipos de dados em repouso são armazenados, né? Em repouso ali a gente fala dos dados REST, né? Que eles costumam dizer. Como eu comentei, né? Pode-se escolher a região, mas determinados dados ficam naquela região e outros determinados dados que a Slack coloca ficam em outras diferentes regiões ali. Compartilhamento de arquivos, então também tem ali nos planos, podem limitar a capacidade dos membros de criar links externos e compartilhar arquivos fora do Slack. Download de arquivos também dentro do Enterprise Grid, limitando o recurso de segurança do Slack para usuários móveis. O usuário Guianes pode bloquear download de arquivos de locais não autorizados, permitindo o download apenas de intervalos de endereços de IP específicos, ou, por exemplo, ali dentro da própria VPN. Então, esse controle de download de arquivos também existe. Com recurso adicional ali do Slack Enterprise Key Management, como a gente já falou, o gerenciamento das próprias chaves de criptografia, usando Amazon Key Management Service, proporciona maior controle das mensagens e arquivos dentro do Slack, e ele foi projetado como uma forma exclusiva de preservar todos os recursos de desempenho da plataforma. Então, permitindo ali que os administradores possam revogar os acessos a chaves de uma maneira mais granular, como, por exemplo, em nível de arquivo, em nível de workspace ou a nível de canal. Então, possibilitando que as equipes continuem trabalhando no Slack e eu revogando somente em determinado nível ali, ou de arquivo, ou de workspace, ou de canal. Então, por que se configura o Enterprise Key Management ali? Porque ele aprimora a capacidade das organizações ali que estão preocupadas com a segurança de compartilhar conversas, mensagens e arquivos confidenciais no Slack, e, ao mesmo tempo, atender aos próprios requisitos de mitigação de riscos, né? Lembrando, eles vão ter aqui as próprias chaves de criptografia definidas por eles ali para fazer a criptografia dos dados. Como o Slack Enterprise Key Management funciona? Então, ele possui dois tipos de criptografia. A primeira delas é com chave controlada pelo cliente, né? E ali são as mensagens, incluindo as conversas que a gente tem com o Slackbot, a parte do Canvas. Os Canvas são o Canvas, que eu já expliquei em algumas aulas que eu demonstrei na comunidade também, como seriam umas páginas com documentação toda ali que a gente pode visualizar, snippets, aqueles trechos de códigos que a gente tem também, né? Arquivos, por exemplo, imagens, documentos, os clipes que são carregados no serviço do Slack, o índice de pesquisa de dados do cliente, as mensagens e arquivos gerados por aplicativos ou bot, aquelas sessões personalizadas que a gente tem na barra lateral ali do Slack, a gente também consegue criptografar, ou qualquer dado coletado por um aplicativo que está na infraestrutura gerenciada do Slack, bem como o armazenamento dos dados, os Developer Secrets, que são credenciais de autenticação exclusivas e confidenciais, e logs de aplicativo. Esses aqui controlados pelo cliente, tá? Importante saber os dados criptografados pelo cliente e os dados que são criptografados com as chaves gerenciadas pelo Slack. Esses dois pontos é importante também para a questão de prova, tá? Então, quais as categorias que podem ser criptografadas com as chaves geradas pelo Slack? Perfil do membro do Slack, incluindo status personalizados, nomes, tópicos, descrições e os favoritos dos canais, nomes de arquivo, informação sobre participação em workspace canais, dados usados para medir a quantidade de licenças, o uso e a receita, aquela parte do billing que tem, né? Dados usados para análise para medir a qualidade do serviço, como os logs anonimizados, os IDs gerados pelo Slack no nome do cliente e os dados de celebração de negócios, os Deal Celebration. Uma observação, então, importante, quando adere ao Enterprise Key Management, todos os dados existentes são criptografados com chaves gerenciadas pelo cliente, né? Então, aderiu, os dados ali eles são criptografados com as chaves gerenciadas pelo cliente, que é
o ponto que a gente tinha no slide anterior. Slack Connect, que a gente já conversou também, né? Conteúdo compartilhado ali, ele é abrangido pelo Enterprise Key Management da seguinte forma. Então, as mensagens de cada organização, elas são criptografadas com as suas respectivas chaves, quando aplicável. O que significa isso? Se eu estou trabalhando com Slack Connect, vocês lembram que o Slack Connect lá, ele faz o trabalho com empresas externas. Então, a mensagem, por exemplo, da empresa A, ela é criptografada com a respectiva chave da empresa A, enquanto que a mensagem B, ela é criptografada com a respectiva chave da empresa B, tá? O índice de pesquisa dos canais do Slack Connect será duplicado e criptografado com as chaves EKM de cada cliente. E se uma organização for removida de um canal Slack Connect, ele mantém a cópia arquivada caso tenha permissão para publicar, convidar, entre outras ações. Dentro do Data Loss Prevention, então, o DLP, a gente tem a Discovery API. De novo, pessoal, atentem-se para os pontos referentes às APIs, o que faz uma Discovery API, o que faz uma SSIM API, o que faz uma Admin API, porque isso é ponto de questão de prova certo também dentro da certificação, tá? Então, a Discovery API é suporte para solução de terceiros, de Cloud Access Security Broker e DLP, prevenção contra perda de dados, ajudando as organizações que utilizam o plano Enterprise Grid a identificar conteúdos em mensagens e arquivos do Slack que violem políticas pré-definidas. Então, aqui traz ali de novo, né? Se tem um vazamento, é consequência catastrófica, é prejuízo financeiro, é risco de ações judiciais. Então, as soluções do Data Loss Prevention, do DLP, elas monitoram as mensagens e arquivos tanto nos public channels, private channels e direct messages, tá? Então, aqui, para saber, solução DLP, vai controlar ali, monitorar a mensagem de arquivos, independente ali se for um canal público, se for um canal privado, ou se for uma mensagem direta, né? Ele vai detectar e remover as ameaças em potencial para garantir que os dados confidenciais ali não sejam compartilhados nos workspaces do Slack, tá? Então, Data Loss Prevention, quando falar de segurança, lembra do Data Loss Prevention e que ele faz esse controle para não compartilhar dados ali nos workspaces do Slack. Então, resumo das funcionalidades ali do Data Loss Prevention, tá? Bastante importante esse slide aqui também para saber as funcionalidades, para saber quais são os benefícios. Então, permite que o pessoal autorizado gerencie a atividade do workspace e aplique políticas predefinidas, coloque em quarentena ou remove ativamente as mensagens e arquivos não conformes para revisão e permite acesso de leitura e gravação no Slack. Quais são alguns dos benefícios? Então, visibilidade sobre as informações que foram compartilhadas pelos usuários, proteger os dados da empresa de acordo com as políticas internas e responder rapidamente a incidentes de violação. Discovery API, então trazendo aqui também, né, pode-se utilizar ali de aplicativos de terceiros para exportar ou realizar ações em mensagens e arquivos do Slack. O Primary Org Owner ou um Org Owner pode solicitar a ativação da Discovery API e, uma vez que ela está ativada, ela fica acessível a todos os Org Owners. Então, aqui, de novo, salientando bastante, pessoal, tenham em mente essas questões do que cada uma das APIs elas fazem, o que cada uma das pessoas ali das orgs podem fazer, isso não referente apenas à segurança, mas referente às questões lá das criações de canais, de adição de membros, porque isso é questão de prova também, certo, né? E dois tipos de aplicativos aqui de terceiros, o eDiscovery, né? O eDiscovery, então, é para extrair as mensagens e arquivos do Slack e armazenar essas informações em repositórios de dados de terceiro. Então, a partir desses repositórios, pode-se pesquisar, arquivar ou recuperar as mensagens e os arquivos. Então, o eDiscovery, guardar na mente ali que extrai mensagem e arquivos do Slack,
armazena em um local de terceiro, e daí nesse local de terceiro pode-se pesquisar, arquivar ou recuperar mensagens. O Data Loss Prevention, já falando ali, questão de segurança realmente, né? Data Loss Prevention, né? Perda ali dos dados, né? Então, informações confidenciais, como número de cartão de crédito, previdência social, que não sejam compartilhados fora do Slack, analisando o conteúdo de mensagens e arquivos em busca de violação de políticas predefinidas. Então, sempre lembrar do e-discovery como a parte de extração de mensagens e arquivos, jogar para terceiros e poder consultar, e o Data Loss Prevention para questões de segurança realmente, tá? Então, ainda aqui no e-discovery, os clientes podem utilizar para casos jurídicos específicos, né? Ou para replicar e manter registros das mensagens e arquivos para fins de conformidade. E aqui em forma de uma visão geral. Eles têm acesso somente leitura aos dados das mensagens e arquivos do Slack, não podem ser colocados esses dados em quarentena, nem removidos ou ter aquela tagged, né, marcado como etiqueta dentro do Slack. Eles são capturados e arquivados em um data warehouse, né? Então, tipo ali, como a gente falou, num lugar terceiro, e o arquivamento não interrompe nem afeta como os membros interagem com um workspace. Já na questão do DLP ali, né? Do Data Loss Prevention, então, ao detectar e remover essas ameaças, assim, o DLP de terceiros protege os dados internamente. E o que eles podem realizar em termos de ações? Ter acesso de leitura e gravação no Slack, então permite gravação também, garante que as informações confidenciais não vão ser compartilhadas dentro do workspace, como a gente já falou, e permite que as pessoas autorizadas ali gerenciem atividades do workspace e apliquem políticas pré-definidas às mensagens e os arquivos compartilhados no Slack. Permite ainda a revisão ou remoção de mensagens e arquivos que colocados em quarentena. A gente vai para o último tópico, então, de segurança, que abrange ali os 15%, que é a Information Governance, né? Então, a governança de informações, existem as políticas globais de retenção para definir e configurar essas políticas globais ou específicas para determinados workspaces ou canais de retenção de mensagens e arquivos, né? Então, a gente define as políticas para registrar as edições e exclusões de mensagens. Tem a questão da exportação de dados, que também pode ser feita ali, né, através dos public channel do workspace para todos os planos, ou para conteúdo public e private channels e direct messages para os planos Enterprise Grid e Business Plus, né? Então aqui fica outro ponto ali de diferença entre os planos no que se diz a nível de segurança, né? Somente public channel para todos os planos e private channel e direct message para os planos Business Plus e Enterprise Grid. O e-discovery, então, apenas no Enterprise Grid, vai extrair as mensagens e arquivos do Slack, como já falou, armazenando em repositório de dados de terceiros para atender a requisitos legais. Termos de serviços personalizados dentro do Enterprise Grid para as regras corporativas para ingressar e utilizar o Slack por meio de termos de serviços personalizados que os usuários devem aceitar antes de fazer o login, né? Então, nada mais é que aquela página de serviços personalizados que tu precisa ler e aceitar antes de fazer o login. A SSIM API, né, que a gente já comentou também, sincronizar automaticamente dados do usuário do provedor de identidade, IDP, com o Slack, e limitar as notificações que os usuários podem fazer nesses casos. Então, aqui existem 3 níveis dentro do Slack Enterprise Grid para essa configuração de política de retenção de dados. Pode ser a nível de organização, a nível do workspace e a nível da conversa, ali a nível no canal, né? E nos planos Pro e Business Plus pode-se definir essa política nos níveis de workspace de conversa. Por padrão, então, o Slack ele retém todas as mensagens e arquivos durante toda a existência do seu workspace, né? Então, o próprio Slack ali, né? O searchable logs of all conversations and knowledge, né? Isso é o que significa Slack, é que
permite tu acessar todos os logs de conversas de conhecimento, né? Então, por isso aqui, por padrão, que tudo ele fica dentro do Slack ali durante a existência do Workspace, caso a gente não tenha as configurações de retenção e exclusão das mensagens, né? Então, é o próximo passo ali, né? Uma política de retenção de mensagens de 10 dias pode excluir automaticamente qualquer mensagem no Workspace com mais de 10 dias. Por padrão, não existe, mas se eu quero, eu posso colocar essa configuração dizendo, não quero mais as mensagens durante 10, 30 dias, então a partir dali elas são excluídas automaticamente. Então essas políticas de retenção ajudam a manter os dados para fins de conformidade por um período específico, como foi colocado ali, e ocultar dados dos usuários, mas mantém esses dados dos usuários ali acessíveis aos administradores também por um período específico, ou descarta totalmente os dados caso tenha essa política de exclusão, caso seja considerado risco ou responsabilidade após um determinado período, né? Então, tendo algum tipo de risco, eu posso excluir totalmente ali os dados de acordo com a política de exclusão. Então, as políticas de retenção afetam a experiência dos membros ali, né? Podem afetar essa experiência dos membros, porque ali, se a gente opta por excluir mensagens com frequência, a gente tem que levar em consideração que os membros eles não vão conseguir pesquisar e nem encontrar os conteúdos ou histórico ali das mensagens que foram feitas, né? Então, nessa política de exclusão, a gente tem que ter bastante cuidado, porque pode ser que a gente vai estar excluindo algo que é necessário ali em determinado momento ser pesquisável, né? Uma vantagem exclusiva, então, da comunicação baseada em canais é o valor que esse registro cronológico completo ele tem, né? Então, avaliar novamente aqui com cuidado quando for fazer qualquer tipo de exclusão ali ou na parte dessa de retenção, a experiência dos membros ali do Workspace e o acesso ao conhecimento, se eles não vão ficar privados de alguma informação que eles precisavam ter, né? Então, é possível configurar essas exceções a nível de uma conversa, nos public, nos private channels e nas direct messages, já falamos disso também, por meio das configurações da conversa ou da admin API, mais outra API aqui que a gente está tratando aqui hoje, né? Desde que o proprietário do Workspace ou da organização, eles tenham permitido tais exceções. Então, observação importante, as configurações escolhidas para o Workspace Organização Enterprise Grid vão se aplicar nas mensagens e aos arquivos enviados para os membros da organização nos canais compartilhados externamente. Então, tudo que for enviado pelo membro externo em canais compartilhados pode ser retido ou excluído com base na retenção escolhida para o Workspace ou a organização Enterprise Grid deles, né? Então, tem esse controle também de determinados envios do que está sendo enviado de ser retido de acordo com a organização que eles estão enviando, do que eles têm de restrições. Então, legal holds, né, ou retenções legais aqui também, no Enterprise Grid, com a função de sistema de administrador de conformidade, um compliance admin, né, outra função que aparece aqui, ele pode aplicar uma retenção legal aos membros específicos para preservar as mensagens e arquivos no Slack. Com a retenção ativa, as mensagens e os arquivos enviados por todos os membros do canal ou conversa são salvos, independente de configuração de retenção ou de eventual edição ou exclusão do conteúdo feito pelos membros. O conteúdo, então, sujeito a essa retenção legal, pode ser acessado através da exportação da Discovery API. Ocasionalmente, então, se precisar, os clientes do Slack ali podem exportar as mensagens e arquivos de um workspace, né? Caso tenha algo relacionado ali a recursos humanos, a jurídico ou financeiro, existe essa possibilidade. As questões de ferramentas de exportação, então, existem também, né? E os requisitos para utilização ajudam a manter um ambiente seguro e protegido para a realização do trabalho. Então, existem diversas opções do Slack que variam de acordo com plano e necessidade.
Aqui procurei trazer também para vocês alguns pontos ali dentro dos planos Pro e Business Plus, exclusão, a exportação de conteúdo de public channels, incluindo o link para arquivo, mas não os arquivos em si. Ele exporta o link do arquivo que está dentro do nosso workspace. Então, tipo, se eu clicar naquele link, ele vai me abrir o workspace com aquele arquivo que eu cliquei no link, né? Ele não faz a exportação do arquivo em si, apenas do link. Planos no Business Plus Enterprise Grid, então os Workspace Owners e Org Owners podem solicitar a exportação de dados de todos os canais e as conversas. Isso inclui também aqui os canais públicos, os canais privados e as mensagens diretas, e os links dos arquivos, de novo, sem ser o arquivo, né, conforme o que é permitido por lei. E no Enterprise Grid pode-se utilizar a Discovery API, que permite o uso de aplicativos do eDiscovery, que a gente comentou também, para exportar ou arquivar dados, bem como para cumprir outras obrigações de segurança e conformidade. Então, Discovery API, de novo, extrai mensagens e arquivos do Slack e armazena as informações repositárias de dados de terceiros. Acho que já é a terceira ou quarta vez aqui dentro do workshop que fala da Discovery API, que ela extrai mensagens e arquivo do Slack e armazena as informações e repositórios de dados de terceiros. Essa questão aqui, pessoal, é uma que não dá para errar na prova se cair, né? A partir desses repositórios é possível pesquisar, arquivar ou recuperar as mensagens e os arquivos. Então, a gente ainda tem ali a API de Discovery para casos jurídicos específicos, para replicar e manter um registro também das mensagens e arquivos para fim de conformidade. Esses aplicativos do eDiscovery armazenam em repositórios de dados Data Warehouse de terceiros, de novo, né? Também pode pesquisar ou recuperar as mensagens, né? Oferecem outros conectores prontos para uso com parceiros de soluções líderes de mercado. Acho que aqui é mais a questão de exemplo, eu não acredito que ele vai perguntar ali alguma solução líder de mercado que é utilizada. Acho que ficou mais a nível de exemplo realmente. E a visão geral de como os aplicativos funcionam, né? Normalmente tem acesso somente de leitura aos dados das mensagens e arquivos do Slack. Os dados eles não podem ser colocados em quarentena, removidos ou marcados com etiquetas tags dentro do Slack, como a gente já comentou anteriormente também. E os dados são capturados e arquivados em um repositório de dados. Dito isso, pessoal, esse é o tópico de segurança de 15% que a gente tem, né? É o workshop 6, a gente só tem mais apenas o workshop 7. Então, dentro de próximos passos, a gente vai ter o último workshop do grupo de estudos na segunda-feira. A ideia é ter um quiz e algumas novidades que eu vou trazer para vocês dentro da Slack Community também, como, por exemplo, 30 dias do Slack, né, a versão 2026, ela vai iniciar agora no dia 6 também. Tem um evento da comunidade no dia 6, às 9 da manhã, eu não sei se vocês têm o link e querem participar, né, vai ser um evento em inglês também, dentro da Slack Community, eu posso compartilhar com vocês no grupo de estudos ali do WhatsApp, né. Eu adicionei 2 novos módulos na Slack Community Porto Alegre, porque eu senti que eram módulos que têm a ver com a parte de segurança, né? O de proteção de dados com Slack e a parte do gerenciamento ali de identidade dentro do Slack. E no próximo encontro a gente vai falar do Enabling Slack Success, né? Que ele é de 45 a 60 minutos. É o último workshop que a gente tem. A gente completa do que era a trilha oficial até o dia 25 de junho, né? Eu conferi hoje a trilha, nova trilha ainda não está presente dentro da certificação, mas a ideia é que nos próximos encontros a gente fala também da parte do Slack AI, tá? Eu abro para vocês, pessoal, questão de perguntas e respostas, se vocês têm algo para comentar ou dar algum tipo de feedback, fica a critério de vocês. Dúvidas, pessoal, perguntas? Luciana, a aula é sempre maravilhosa, então fica tranquilo quanto ao feedback. Minha dúvida, obrigado, na verdade... Lise. Imagina. É minha dúvida, na verdade, em relação às trilhas. Eu sei que você acabou de mencionar
Mas eles têm alguma previsão de quando vai estar liberando essas trilhas? Não, eles não passaram ainda, eles só colocaram em breve, né? O que eu comentei na aula passada, e nessa a gente pode ver um pouco também, né? O workshop ali que tem dentro desses 7 workshops, em alguns momentos eles já estão citando o Slackbot que antes eles não citavam. Então eu não sei se vai continuar os workshops como uma trilha oficial ali, ou se na próxima trilha oficial eles vão mudar para as questões de badges, porque o que eu já vi, tem muitos badges com as mesmas informações que tem dentro do workshop. Pode ser que eles tragam essa visão de badges também, como é a maioria das trilhas que a gente segue, né, para certificação, porque o que, que acontece? Toda essa parte do workshop ali, antes ele era feito na slackcertified.com. As provas da Slack, elas não seguiam no mesmo padrão ali do Web Assessor, né? Elas tinham um outro formato e os workshops eram todos dentro do slackcertified.com. Tu criava uma conta no slackcertified.com e era lá onde que se estudava tudo para o Slack. Daí o que, que aconteceu? Depois da aquisição, depois de um tempo, a Slack e a Salesforce resolveram desativar o slackcertified.com e puxaram os workshops que funcionavam para dentro do Trailhead ali, né? Então eu não sei se eles vão para o Slack continuar com a visão de workshop ou colocar como badges. Eu posso estar errado, mas eu apostaria que eles colocariam como badges para ficar mais de acordo com o que são as outras certificações, né? Mas, por outro lado, eu ainda vejo poucos badges relacionados a Slack. Acho que deve ter em torno de uns 65, mais ou menos, ali. E eu acho que eles não abrangem todo o conteúdo como está sendo abrangido dentro dos workshops, né? Um dos pontos que eu recebi foram aqueles 2 badges que eu tinha passado para vocês de fazer a integração do Slack Playground com o Slack. Eles estão agora aparecendo lá como página não encontrada, né? Dá um 404 lá. O pessoal da Slack Community falou que aqueles 2 badges eles foram removidos para atualização de conteúdo que eles vão voltar depois, né? Mas já faz bastante tempo que ele está, pelo menos acho que 2 semanas agora, né? Que eles estão sem voltar. E eu estranhei bastante, porque eles eram módulos que faziam parte do Agent Blazor Legend, né? Do último lá. Então vamos aguardar. Não tem nada oficial assim ainda de quando vai vir a trilha. A única questão oficial é que a prova realmente já mudou, né? Eu comentei na aula passada, a prova no dia 26 mudou e o conteúdo novo já incluindo toda a redistribuição ali do peso de cada tópico e a parte da inteligência artificial. Se vocês entrarem no Exam Guide hoje, já é o novo e vai estar lá mostrando ainda que a Trail Mix está vindo em breve, tá? Coming soon está aparecendo lá. Que mais, pessoal? Isso? Vamos fazer aquela aula com a demonstração que tu comentou aquele dia, né? Vamos, eu acho que a gente faz uma demonstração da org toda, indo na parte do setup, né? E mais uma de Slack AI. E outra que eu estou sugerindo para vocês também ali, pessoal, se vocês tiverem interesse, como teve esse problema dos badges, a minha ideia é fazer um workshop bem prático de como solicitar uma org enterprise do Slack, como fazer a conexão junto com o Salesforce, tudo visual, passo a passo, assim, né? Colocando desde o início, daí depois a gente pode avançar para uma outra, daí criando um agent dentro do Salesforce e fazendo o deploy desse agent para o Slack. Eu acho que seria bem legal, assim, em termos de prática, porque daí vocês ficam com o acesso todo ali, que vocês podem ver como conectar dentro do Salesforce, ver os registros e pedir para o Slackbot fazer as ajudas para vocês. Então, acho que é outras aulas ali para o futuro que podem aparecer, né? Mas eu acho que sim, Gisele, uma mais prática, né? Eu acho que a gente teve uma só que eu demonstrei ali a criação de canais, como que funcionava. Então, finaliza essa na segunda-feira com o workshop 7
e daí a próxima a gente faz ela prática toda, e daí na sequência faz uma de Slack AI. Pode ser que até lá tenha já a trilha oficial nova ali da certificação. Boa. Certo, pessoal? Certíssimo. Agradeço então a participação de todos vocês. Já desejo um bom final de semana aqui, né? Eu estou devendo as 2 aulas para vocês ali anteriores, e a minha ideia é colocar essas 3 aulas até o final de semana para vocês, compartilhar no grupo do YouTube e também ali no nosso grupo do Slack, tá bom, pessoal? Perfeito. Se vai ter quiz, a gente precisa mesmo. Isso. Boa. Obrigado, pessoal. Agradeço a participação de todos. Então, um bom fim de semana e até segunda-feira. Até mais. Valeu. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau.